Fala galera, tudo bom? Estamos aqui para terça-feira famosa aí, todo mundo que faz conteúdo de investimentos adora falar na terça. Eu procuro não falar muito na terça-feira, justamente que a concorrência é mais alta. Mas hoje a gente vai começar uma sequência forte aí de conteúdo. Eu pedi pra galera fazer conteúdo sobre opções, tá? E aqui nada mais justo do que a gente responder ao vivo pra galera aí que levou o assunto a sério. Então eu vou começar aí, Geraldinho, geral aí. Não vou ter tempo de falar porque eu tô com medo de perder a internet, tá? Então o assunto, gente, vai ser a primeira pergunta da Thaís, né? Como começar no mundo das opções? Eu acho que a melhor maneira de você começar é entender como que opções podem ser usadas, e existem duas maneiras básicas. Uma é para alavancar retornos e a outra é para proteger o capital, tá? Eu sugiro que todo mundo que realmente queira ter uma carreira longa e sustentável no mercado financeiro vá atrás da história de você preservar o capital. Por quê? Porque se você tiver uma carteira de ações e souber proteger bem o teu portfólio com opções, isso aí pode permitir que você aumente o teu risco sem... não, aumente o seu retorno, né, sem aumentar muito o teu risco. Então é basicamente isso. E aí dentro desse conceito, a gente tem que entender o que é uma call e o que é uma put. Então eu vou começar pela call, né? A call é o direito, mas não é a obrigação de você comprar um ativo por um determinado preço no futuro, tá? Quando a gente fala esse preço no futuro, a gente está falando de strike. E esse futuro, a gente está falando do vencimento. Isso é importante saber, porque vai impactar diretamente na precificação dessas opções, tá? Na call, quanto mais alto o strike, mais fora do dinheiro aquela opção tá. Quanto mais baixo é o strike, mais dentro do dinheiro ela tá. Quanto maior o vencimento para o futuro, mais teta ela vai ter, que é o nome que a gente chama aí do preço do tempo na opção, tá? E aí quanto mais perto do vencimento, menos componente de tempo terá nessa opção. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a taxa de juros e também a volatilidade, né? Quanto maior a volatilidade, maior vai ser o preço da opção. Quanto menor a volatilidade, menor vai ser o preço da opção. Olha o roxo aí, fera braba das opções. Sabe muito bem que é muito importante a gente dominar o conceito de opções para que a gente possa se proteger da grande crise que está aí por vir no mercado. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas pode acontecer. Então é importante que você saiba como se proteger disso de antemão. E aí, dentro das calls, gente, a gente pode ser um titular ou a gente pode ser um lançador, tá? O titular é aquele que vai ser quem tem o direito. E aquele lançador vai ser quem vai ficar com a obrigação. Então, dentro de toda opção, quem está comprando a call é o titular, quem está vendendo a call é o lançador, tá? Já adianto para vocês, se você não tem a ação objeto ou tem uma call abaixo desse strike, não seja um lançador, tá? Isso aí pode te expor a riscos ilimitados, ou seja, prejuízos que você não pode lidar no curto prazo, beleza? E aí vamos passar para o outro lado aqui, que é a put. A put, o conceito mais próximo na realidade que a gente tem é o seguro de carro, porque a gente chega, compra o carro e fala assim, olha só, eu quero segurar o valor desse carro aqui por 100 mil reais. Aí, se eu bater com esse carro e aquele ferro velho não estiver valendo 10, 20 mil, a seguradora é obrigada a comprar por aquele valor que eu segurei, ou seja, os 100 mil reais. E nas ações a gente pode fazer a mesma coisa, gente. Porque eu posso falar assim, vamos dizer que a gente está falando da Vale. A Vale eu acho que hoje fechou a 52 reais. Olha só, eu quero que alguém seja obrigado a comprar a Vale de mim, a Vale 3 de mim, por 55 reais. O que é esses 55 reais? É o strike que a gente escolheu. Eu quero que isso aconteça daqui a 19 dias úteis, ou seja, no dia 19 de agosto de 2019. Então, esse vai ser o vencimento. E aí, gente, conforme essa ação vai subindo e descendo, a gente vai sendo capaz de capturar a volatilidade dentro dessa opção. Então, já expliquei como que a gente pode ser titular e lançador numa call. Agora eu vou falar na put.
Quando eu sou o titular da put, sou eu que tenho o direito de vender determinado, tá? Eu tenho o direito de vender aquela opção por um preço pré-determinado. Quando alguém está sendo o lançador da put, essa pessoa será obrigada a comprar aquele ativo por aquele determinado preço. E o que isso quer dizer no final das contas? Tem muita gente vendendo put aí, gente, falando assim, ah não, se cair eu compro esse papel. Mas a verdade é o seguinte, pode ser muito perigoso a gente ser lançador de put, porque o fundamento ele pode mudar de uma maneira tão rápida que você não esperava, você não estava incorporando aquilo no preço daquelas opções, e aí fica complicado, tá? Eu vou mandar aqui para a próxima pergunta, gente. Só gostaria de pedir para todo mundo que puder aí compartilhar essa live com mais uma pessoa para que a gente possa alcançar mais gente, tá? E outra coisa, se alguém puder também dar um like aqui do lado, isso aí vai melhorar o meu algoritmo, tá? Então eu vou esperar aqui. Beleza, vou passar para a próxima pergunta, tá? Bibliografia para iniciantes de opções, gente. A gente tem que ler Fooled by Randomness, que é o Iludidos pelo Acaso. A gente tem que ler o Cisne Negro, a gente tem que ler o Antifrágil e a gente tem que ler o Dynamic Hedging. Todos esses 4 livros são de um cara que eu respeito muito intelectualmente chamado Nicholas Taleb, Nassim Taleb, tá? Então, o John Hu também é um outro bom livro para você começar. No Brasil é complicado que a gente indique aí uma literatura mais conhecida, então eu não vou falar só esses 5 livros aí. Quando você acabar de ler esses 5 livros, a gente vai estar com aquele aplicativo lá da velhice, tá? Ou você tem que ser muito focado. Então, eu já falei aí de bibliografias, tá? Me chamaram de Galvão Bueno aqui do mercado financeiro, não sei porquê. Para trabalhar com opções, começando do zero, quanto tempo preciso disponível por dia? Cara, isso é uma ótima pergunta, tá? Porque tem muita gente que confunde opções com day trade, tem muita gente que confunde que ao trabalhar com opções você pode perder tudo a qualquer momento. Isso tudo são mitos, tá? São mitos. Eu, pessoalmente, eu opero opções uma vez a cada 3 dias, mas eu faço uma operação chamada Delta Hedge, tá? Eu fico operando ali para ajustar o delta. E quanto menos eu mexer, olha só que incrível isso, gente. Quanto menos eu mexer, mais o dinheiro eu tenho potencial de ganhar. Porque o excesso de mexer, futucar ali nas tuas operações vão encarecer as transações. E isso vai diminuir o teu retorno com o tempo, tá? Então, a gente tem que ser muito sangue frio, a gente tem que ter uma cabeça muito boa para trabalhar com opções. Então, quando você começar a trabalhar com opções, você tem que reforçar muito o teu emocional, porque o teu emocional ele vai te trair, porque vão ter momentos que você vai estar confiante, você pode querer alavancar a tua carteira através de opções e tomar um tombo alto, você pode querer ganhar no curto prazo e aí fazer aquelas operações que são mais frágeis, como venda de volatilidade. Então, trabalhe muito o teu emocional, tá? Para ser objetivo na resposta, eu acho que meia hora por dia é mais que o suficiente para você ter bons resultados, tá? Rafa, eu sei que tu me ligou aí, já te ligo, tu sabe que eu tô ocupado aqui, tá? Mas tô torcendo aí, acabei de ler a tua mensagem, tô torcendo muito para que aconteça o que você falou ali, tá? Vai dar certo. Como eu acho as opções com um valor de 1 centavo? Não consigo achar esses pozinhos. Cara, muito boa pergunta também. Porque no meu evento de aniversário, o Felipe Cassins, que é um day trader de opções, ele mostrou muito detalhadamente. E olha só, gente, eu falo que eu não gosto de day trade e eu tô aqui elogiando um day trader, tá? Porque, antes de tudo, a gente quer trazer para perto aquelas pessoas boas e se afastar daquelas pessoas temerárias. Então o Felipe é um cara bom, tá? Então ele explicou que você tem que entrar na fila das operações tipo 3 semanas antes. E aí tá lá 2 milhões de opções na tua frente e aí vai
completando as ordens, completando as ordens, completando as ordens, e você vai... É um trabalho de entrar na fila, tá? Então, para conseguir as opções com o valor de 1 centavo, você tem que entrar na fila. Infelizmente, é assim que funciona a prática, tá? Aqui a gente fala de teoria aliada à prática. Isso é um diferencial, porque eu vejo muita gente muito teórica, eu vejo muita gente muito prática, e aqui o canal do conhecimento, ele traz a teoria com prática, e modéstia à parte, eu só falo isso porque eu sou bom pra caralho nessa porra. Felipe Borro é o Felipe o Dendem mesmo, isso aí, tá? Eu tô com essas palestras todas, são 12 palestras, tá, gente? São 12 palestras. Eu vou liberar essas palestras para quem participar de um evento que eu tô programando para iniciar no dia 12, tá? Eu não quero falar disso agora porque essa live aqui, ela é totalmente de conteúdo. E para quem se interessa aí por marketing digital, eu sei que tem muita gente que se interessa de mais marketing digital aí, saiba essa lei, tá? Quando você ensina, você ensina. Quando você vende, você vende. Então aqui eu tô ensinando, tá? Então vamos voltar pro assunto. Não se prende muito na história de 1 centavo. Se prender na história de 1 centavo é você querer achar pelo em casca de ovo. O que você deve fazer? Cara, vai no gráfico, acha ali onde estão os momentos de inflexão. Então, vai ser muito mais fácil quando o mercado está caindo, você comprar uma call fora do dinheiro, que vai chegar lá 2, 3 centavos, e não se prende em 1 centavo. Isso aí é ilusão da tua cabeça. Eu vejo até gente que se dá bem fazendo a estratégia do pozinho, comprando opções de 6, 7 centavos, tá? Então, relaxa. Não tenta ser muito meticuloso, porque quando você tiver um lucro, a gente está falando assim, ó, e para R$2, e aí a gente está falando de multiplicar por 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes. O grande tchan do pozinho é justamente a convexidade, a assimetria entre risco e retorno. E é claro, a gente tem que saber em que contexto que a gente vai colocar essa operação, tá? Então não adianta nada eu estar aqui, ó, com a carteira muito comprada em ações e eu só comprar pozinho de call. Só comprar pozinho de call. Não, isso tá errado, gente. Isso tá errado. Porque eu tenho que ter uma correlação negativa com a minha carteira. Então, eu tenho que fazer o quê? Comprar put. Comprar put. Comprar put. Por quê? O que vai acontecer para você ganhar com a put? Você vai ter que ter uma queda forte da carteira de ações, das ações como um todo. E aí, se você está comprado em ações e comprado no pozinho da put, você tem a possibilidade de proteger aquela queda num evento de magnitude drástica, como o evento greve dos caminhoneiros, Brumadinho da Vale. Então, gente, quando a grande crise vier, esteja preparado para entender qual é a melhor maneira de comprar o pozinho, quando você deve comprar a call, quando você deve comprar put, como o teta afeta o custo de manter essas operações, quanto o delta ele replica aquela ação que você tem como objeto, tá? Então a gente tem que entender sobre várias dessas coisas. Cara, eu tô muito empolgado com essa live aqui, sério. Feliz pra caralho, tô muito feliz, galera. Compartilha essa porra, dá like nessa porra que eu vou pra próxima pergunta. Tomar no cu, alguém falou que podia mandar tomar no cu, tomar no cu. Caralho, tô feliz pra caralho. É possível operar a seco e ter resultados no início do exercício com o fator θ? Cara, deixa eu entender isso. Cara, é possível sim, porque tudo vai depender basicamente da porrada que a ação vai dar. Então, por exemplo, se eu tiver com uma opção da Vale agora, eu vou até mudar aqui a câmera, acho que dá pra mudar vocês. Olha lá. Eu tô aqui falando de uma opção que é a Vale e 523, que ali tá a 52,22, tá? E ela tá com um delta de 0,55, ou seja, cada R$1 que a Vale aumentar, ela vai aumentar 55 centavos. E aqui, gente, por que eu tô falando disso? Porque hoje eu fiz aqui, ó, uma aula mostrando pelo menos 13 operações que dá para fazer com opções, com calls e com puts, tá?
E aqui, ó, eu botei essa opção. Então, no strike dela, se o valor do ativo tiver em R$58, a gente está falando dessa opção tá valendo R$6,02. E agora ela está precificada em 2,26. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 100% de lucro. Isso aconteça. Eu estou falando que vai acontecer, não. Mas aquilo tem que casar de alguma forma com o meu portfólio, tá? Aquilo tem que casar com o meu portfólio. Então, por isso que as pessoas falam assim, pô, Tiúlio, você dá curso de opções? Dou curso de opções. Mas esse curso ele tem que vir junto com ações, porque a gente tem que entender a dinâmica toda do portfólio. Eu estava aqui lendo esse livro, The Little Book of Market Myths, que é do Kenneth Fisher, tá? Kenneth Fisher é filho do Philip Fisher, que é o autor daquele livro Uncommon Profits, Common Stocks, Common Stocks and Uncommon Profits, tá? E ele fala que 70% do retorno da tua carteira no longo prazo é derivado de diversificação em classes de ativos. Só 10% vai ser determinado se você comprou Vale, ou Bradespar, ou CSN, ou Petrobras, tá? Então, a gente precisa entender da onde que a gente quer tirar esse retorno marginal, tá, gente? Vou para a próxima pergunta, tá? Como funciona o strike? Perguntou o Natanael. Cara, o strike ele funciona assim, ó. Existem os strikes abertos. Aqui é o exemplo mostrando essa figura. Ó. Então tem o strike ali, ó. A Vale tá a 51,76, vocês estão vendo. Tem o strike ali do 51,72, 52,22, 52,72 e assim por diante. Você tem plataformas como essa aqui, que é o Profit Chart, você tem a possibilidade de ver todos os strikes que estão abertos e aí você tem que entender aquela dinâmica do out of the money, do at the money, do in the money, tá? O in the money vai ser aquilo que está dentro do dinheiro. O at the money é que está no dinheiro e o out of the money é o que está fora do dinheiro. O que quer dizer isso? Quanto mais in the money, maior é o delta. At the money você vai ter um delta de 0,5 ali mais ou menos. E out of the money o delta vai diminuindo. É muito importante você ter a tua meta de delta, porque isso vai mostrar a tua exposição às opções, tá? Então, o strike você vai decidir a partir do delta que você quer estar exposto e do teto que você quer pagar para isso, tá? Porque a cada dia que você passa nas opções, aquilo vai custando em termos de teta, de tempo, caso você seja o titular. Se você for o lançador, você está absorvendo esse custo, né? Você está sendo um lucro para você e aí você tem a capacidade de ganhar dinheiro vendido como um lançador, mas exigem alguns tipos de controle de risco que a gente não está falando agora, tá? E lembre-se sempre, o nosso cérebro reptiliano, ele quer resposta, ele quer prazer no curto prazo e quer evitar a dor. Então, isso aí traz uma tendência natural da gente sempre querer vender o teta. Mas se é natural querer vender o teta, eu quero comprar o teta. Então, cuidado, entenda aí essas dinâmicas, tá? É muito importante para que você não assuma riscos que não são necessários. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta de opções, tá? Receber para montar travas vale a pena para você? Beijo grande! Gabriel Seixas perguntou. Cara, eu acho que quando a volatilidade está mais alta, você deve vender as travas para receber. Então, se eu estou querendo que o mercado suba, se eu estou com uma expectativa que o mercado suba, eu posso fazer travas com put, tá? Ou seja, eu vendo uma put com um strike e compro outra put com um strike diferente para que o tempo passe e o papel ele me gere um retorno em termos de teta, tá? O que mais? Essa pergunta aqui não tem nada a ver com opções, mas eu acho importante a gente falar, tá? Você já era de família abastada? Acredito que isso ajudou no sucesso? Cara, minha família sim é de classe média alta, tá? Isso aí ajudou muito no meu sucesso. Por quê? Porque eu não preciso ter foco em ganhar o dinheiro no curto prazo. E isso, de alguma forma, gente,
assim, tira uma neblina que existe na nossa cabeça, que é o seguinte: quando a gente precisa ganhar dinheiro, a nossa emoção, ela bloqueia a nossa visão. Vocês sabem disso, todo mundo aqui já passou por um momento de aperto, tá? Então, isso cria uma névoa na tua cabeça e você não consegue ver as oportunidades direito. Como eu posso ficar aqui sentado, tirando palito do dente aqui, tá ligado? Lindo, muito tranquilo, isso me dá uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Por isso, quanto maior for o teu patrimônio e menos você tiver necessidade dos dividendos para pagar as tuas contas, maior será a tua vantagem em relação ao mercado. Porque você vai poder focar no longo prazo. E o longo prazo pode ser o grande diferencial competitivo que você vai ter como investidor, tá? Então, você não precisar do dinheiro no curto prazo é uma vantagem competitiva. Se você tem essa vantagem competitiva, use ela investindo para o longo prazo. E se você não tem essa vantagem competitiva, não caia nas armadilhas de quem precisa do dinheiro no curto prazo. Isso significa que se você estiver fazendo uma operação que você precisa do dinheiro no curto prazo, é melhor não fazer, tá? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Enquanto isso, dá uma curtida aí, galera, por favor. Mercado esticado merece quais tipos de atitude? Essa pergunta aí é muito boa também, porque primeiro eu vou trazer uma frase do Peter Lynch que é a seguinte, gente: mais dinheiro já foi perdido tentando adivinhar topo do que nos fundos em si, tá? Mais dinheiro já foi perdido, pessoal, tentando adivinhar topo do que nas quedas em si. Eu tô escutando essa história que o mercado vai cair desde 2013. E aí? E o cara que ficou de fora? Tava aqui, ó, escutando, lendo nesse livro aqui também, que a gente vai trabalhar esse contato aí, esse conteúdo amanhã, tá? Quando você vê o mercado andar na tua frente, você fica tanto para trás na tua carteira previdenciária que para você compensar isso, você vai ter que assumir mais risco. Isso pode ser perigoso, tá? Por isso que você tem que estar sempre exposto na renda variável. E aí o segredo é saber a quantidade, tá? É o salzinho. O sal é bom na quantidade certa. Na quantidade certa, ele pode até te matar. Errada, né? Ele pode até te matar. Beleza? Então, quais atitudes que merecem ser tomadas agora com o mercado do jeito que está? Primeiro que eu não sei se ele está esticado, mas eu vejo que ele está com uma volatilidade menor e eu faço um tipo de leitura disso, é que o mercado está de alta. Então, a melhor hora para você comprar as puts é agora. Mas aí, quanto comprar dessas puts é a resposta que você quer, né? Mas essa resposta ninguém tem. Essa resposta depende de você. Qual é o teu nível de insegurança com isso? Mas te digo, pessoas que botam mais de 2% ao mês em compra de seguros, provavelmente elas têm muita dificuldade de recuperar esse retorno, tá? Então, existem maneiras inteligentes de você pagar por esses seguros. E aí, a gente não tem tempo para falar disso agora, mas passa por você fazer uma exposição ao delta de maneira inteligente, sem pagar muito teta, beleza? E outra coisa, uma coisa que não custa nada e que vai ser muito bom para você é o seguinte: trabalhe o teu emocional, trabalhe a tua cabeça para você se tornar mais forte. Por quê? Aqui, ó, eu tenho o braço pequeno, mas se eu começar a malhar, ele vai ficar maior. Ou seja, a gente tem a capacidade de exercitar a nossa mente, a nossa resiliência, e saiba, é melhor trabalhar isso enquanto o problema não vem. Porque depois que ele chegar, você vai estar no meio do furacão, no olho do furacão, e aí it's gonna be too late to act. Beleza? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Qual a tua tese para operar opções? A minha tese para operar opções é o seguinte: opções
são um bom instrumento para você ter retornos assimétricos e a convexidade tem que estar ao teu favor. O que isso significa, gente? A gente pode usar as opções para operar tendências. Então você tem que achar um indicador, um rastreador de tendência e pegar aquelas opções que têm liquidez e entrar nessas tendências a favor da tendência, sendo um titular de uma call ou de uma put, tá? Se você está vendo que aquela tendência é para cima, seja titular de uma call. Se você está vendo que a tendência é de queda, seja titular de uma put. E aí, essa é a minha tese, usar a assimetria do mercado de opções, a convexidade do mercado de opções para operar a favor da tendência, tá? Vamos ver se tem mais uma pergunta. Aí, pergunta pra cacete, mano. Irado. Rafael Torto perguntou: existe contrato futuro de ação no Brasil? Cara, eu acho que a opção é isso, né? Eu acho que a opção é isso. Então, boa pergunta aqui, ó. O Santos Vitor 90. Tio Willi, consegue explicar o gráfico de Smiles, Skill e Smirk? Tá, o Smile, eu vou falar só do Smile, só que é o mais fácil pra galera, senão não tem muito sentido aqui. O Smile é o seguinte: a volatilidade ela é menor aqui no meio e nas pontas ela vai aumentando. Então, se você quiser operar a volatilidade, você tem que trabalhar com a opção do meio, tá? Qual é a melhor forma de fazer o Delta Hedge? Qual é a diferença entre usar o spot e o futuro? Cara, Delta Hedge você pode fazer basicamente de duas maneiras. Você compra call, compra put, zera o delta resultante dessa operação. Você vai estar pagando teta nas duas pontas, isso é caro, tá? Mas tem como você comprar a call duas vezes a quantidade do que você vai vender do papel, você vai receber um dinheiro com isso, você vai botar dinheiro em caixa. E aí, você não vai ter o teta do papel que você está vendido para zerar esse delta, beleza? A gente pode fazer isso com as opções também, a call e a put, mas vai custar mais caro fazer isso. Qual é a vantagem de fazer só com as opções? Se o mercado ele dispara para um lado, você tem a assimetria da opção que está indo a favor do dinheiro, de um lado, mas você não está perdendo tudo do outro lado, beleza? Então isso aí vai aumentar muito aí a convexidade da tua operação, mas cara, por favor, só faça isso quando a volatilidade estiver baixa assim em níveis ridículos, tá? Qual a melhor hora de realizar o lucro, cara? Essa é uma pergunta difícil, de verdade. Na tua meta, você tem que determinar quando você vai realizar o teu lucro antes de começar na operação, tá? Como consigo saber qual opção terá mais liquidez? A que vai ter mais liquidez vai ser sempre a at the money, tá? E aí você consegue ver através de programa como o Profit Chart qual é o nível de liquidez dessas opções. Então, não tem muito mistério, tá? Tem que ir no mercado. Cara, mercado de opções talvez seja o mercado mais prático que exista aí a partir do momento que você entende esse básico, porque vai ser muito como que você vai lidar com as suas emoções nesse processo, tá? Galera, fazer o seguinte, eu vou terminar essa live aqui, que já passou aqui do horário, tá? Eu preciso realizar aqui umas outras atividades. Se a galera conseguir trazer de 455 para 500 pessoas, eu não vou ter como não continuar aqui. Então eu vou dar aí 1 minuto para vocês fazerem isso, enquanto eu pego a última pergunta aqui e respondo, tá? Ó, Rafael Ritorto está querendo me ajudar com as perguntas. O que é uma vol baixa? O que é uma vol baixa? Bonito, bom saber isso. Boa pergunta, tá? Eu vou botar aqui então no Profit para mostrar para vocês. Cara, primeiro você tem que conhecer do papel, tá?
Primeiro você tem que conhecer do papel justamente para entender o histórico daquele papel. Tá, isso aqui que é a vol baixa, tá, gente? Essa aqui embaixo é a volatilidade da Vale, tá? Então, esse evento aqui foi o de Brumadinho, tá? Olha aqui, ó, a vol ela veio acima de 100% analisada. Olha quanto que ela tá agora. 28,09, tá? Então, galera, é isso. É que nem olhar pro gráfico, olhar pro papel. A gente não sabe o que é alta ou baixa, a gente só tende a ver outros patamares e tentar entender isso no longo do tempo, tá? Uma coisa que eu gosto muito, que eu tava falando aqui pra vocês antes, é o seguinte. Quando eu falei aqui de operar a favor da tendência, era justamente isso aqui, ó. Por exemplo, o parabólico ele veio e deu a tendência de baixa para mim. O papel tava ali em 50 reais, 50 e 50. Quando ele veio para baixo aqui, ele bateu em 46 reais quase, tá? Então é aqui nessa assimetria que você vai ganhar muito dinheiro com opção. É nessa assimetria aqui, ó, que você vai ganhar dinheiro com opção. Aqui nem deu para ver, mas aqui, ó, você ganha aqui, ó, entre essa diferença e aqui, ó. Nesse processo aqui, eu não vou nem botar no máximo. Nesse processo aqui de 10% de aumento na ação, depois que deu a tendência, você já pode ganhar muito dinheiro aqui. Já tem 500% de lucro aqui, tá? Já tem 300% de lucro. Então, é basicamente isso. Achar os movimentos dentro do mercado e tentar explorar isso de maneira convexa, tá? Então, galera, acho que eu vou terminar aqui. Por favor, sei lá, dá uma moral aí pra gente, sei lá, vai na minha última foto aí do meu dólar, bota hashtag chama-te-Ulho. Acho que vai ser uma boa maneira de me ajudar aí, tá ligado? A galera que quer ver o canal crescer, ver o potencial aí de conteúdo espalhado pra mais gente. É isso, beleza? Beijo grande.